É necessário reformular a forma de olhar e, primeiramente, admitir o que há de ilusão em nossa estrutura interna, o que já mostra a intenção de esperar mais de si do que do outro. Que nos concede o trabalho sempre jubiloso do aproveitamento espiritual através do compartilhar, de juntarmos nossas forças espirituais, favorecendo a renovação de uma nova era, de uma era onde os homens e as mulheres poderão se olhar e sentir esta irmandade cósmica, de uma sociedade onde os homens e mulheres poderão construir sobre as intenções da fraternidade maior, de um novo mundo onde possa refletir a vontade sublime de nosso Mestre, e Ele estará entre nós mesmo que não esteja fisicamente, brilhando na vontade e na mente de cada ser ciente, através das expressões sublimes da ética universal, do amor e da imensa sabedoria. Agradecemos profundamente esta oportunidade de trabalho e estamos à mercê de todas as perguntas, deixando claro que as responderemos segundo a nossa pequenez, e algumas outras não traçaremos muitos detalhes, pois quando o assunto é magia negra, devemos ter um cuidado, pois ouvidos existem que ainda não sabem ouvir. Então, para que o assunto possa ser produtivo, iremos nos aprofundar em algumas questões e, em demais, traçaremos as mesmas de forma geral. Muita paz, meu amigo. Graças a Deus. É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente, viu? Vamos lá. Olha, como o assunto é magia negra, pode falar. A satisfação é toda nossa, meu amigo. Muito obrigado. Gratidão. Como o assunto é magia negra, o senhor pode começar dizendo o que é, de onde que ela veio? Seria esse povo que foi exilado, que ficou descontente e falou, também vou descontar nesse povinho daqui. Ou, ou surgiu da mágoa coletiva do mal feito pra gente que não merecia e daí se juntaram? Como é que foi? A história da magia é a história da humanidade. Grandes espíritos que vieram transmigrados ao planeta Terra de outrora, onde Lemúria e Atlântida se mostrava como um dos pontos que recolhia essas consciências na extrema antiguidade. Mas não podemos esquecer de Baratzil, que foi o primeiro ponto no orbe terreno que apresentou condições para que a vida pudesse se manifestar com maior plenitude. Ali a vida é realmente humana,
teve um início mais pleno. E nesses sentidos primitivos que iniciavam a sua trajetória humana neste orbe, tiveram a oportunidade de conviver com os espíritos transmigrados de outras áreas diferentes da constelação de Capela, de outras regiões do espaço maior da casa de nosso Pai, espíritos um pouco mais maduros, mas que diante de seus mundos necessitavam de experiências diferenciadas. Ali iniciou este processo da Terra de recolher esses irmãos mais maduros, e particularmente ali tivemos início a alta magia. O que conhecemos hoje nos compêndios terrenos de alta magia, que é esta capacidade de administrar as energias através dos simbolismos iniciáticos na história espiritual, isto representa a média magia. A alta magia se fez com esses espíritos que vieram transmigrados e que traziam um alto potencial de canalização mental, que já desenvolveram nos mundos que fizeram parte, e de um planeta que apresentava condições virginais para a administração das energias. Neste sentido, potencial da vontade mental, juntamente com um ambiente favorecedor que não possuía ainda a densidade tóxica dos dias de hoje, isso permitia uma administração dos fluidos cósmicos que estavam e faziam parte grandes construções. Mentor, só um momento, por favor. Cortou aqui. Que estavam e faziam parte. Fluidos cósmicos que estavam e faziam parte, daí depois cortou. Que faziam parte da farmacêutica terrena. Esses espíritos, através de seus poderes mentais, desenvolveram grandes obras que talvez até hoje a humanidade se pergunta de que maneira essas construções siderais puderam ser feitas na extrema antiguidade. Através desses espíritos que vieram transmigrados, então, foi constituído reinos favorecedores de uma comunidade mais adiantada, que iniciou-se em Baratzil e acabou concentrando seus recursos em Lemúria e mais tarde em Atlântida. Neste sentido, os espíritos transmigrados de Capela receberam a autorização, muitos deles, para primeiro fazerem parte desta comunidade de Atlântida. E os espíritos mais maduros que ali estavam, que já tinham recebido a autorização para poderem retornar aos mundos de suas origens, receberam a outorga dos altos missionários do Mestre Jesus, para como uma última missão recolherem os filhos revoltados de Capela, sabedores de que se os mesmos se implicassem com uma expressão mais primitivista, isso iria ter consequências severas ao grande continente da Atlântida.
Em uma geração, esses espíritos tiveram a capacidade de intoxicar esta civilização. E ali nasceu, propriamente falando, a magia negra. Porque não confundamos feitiçaria astral com magia. Nossa. Não confundamos espíritos encarnados e desencarnados que utilizam-se de feitiços, que utilizam-se de instrumentos, sapos, sangue, com magia negra. O mago negro é aquele iniciado na alta magia ou na média magia. E que realiza as suas operações utilizando-se do puro poder mental. São espíritos altamente treinados nas reencarnações anteriores, na manipulação e na concentração das forças, que dentro da hierarquia dos subplanos se faziam subjugados pelos dragões, apenas porque estes se apresentavam como espíritos de maior poder. De Miguel. Mentor, o senhor falou espíritos de maior poder e depois cortou. Mas que diante da interferência de Miguel, o anjo responsável perante o Mestre Jesus, de cuidar da justiça divina no orbe terreno, esses espíritos estão controlados nos subplanos. Novamente. Mentor, nos subplanos. Aguardando a transmigração novamente. Obrigado. Sendo preparados por Miguel e sua equipe. Que os magos negros assumam a liderança de toda a movimentação brahmina. Mentor, o Arcanjo Miguel e sua equipe, daí cortou. Acho que estamos sofrendo magia negra hoje. O senhor pode repetir, por favor? Estamos nos lembrando neste momento da época em que nos envolvíamos com as práticas mântricas. E repetíamos inúmeras vezes os ideais superiores, favorecendo as expansões da consciência. Nossa. Então, com muito prazer, poderemos repetir inúmeras vezes, gratidão, quantas forem necessárias. Oh, meu Deus do céu, gratidão, viu? Então, daí cortou, o senhor essa a equipe de Miguel cuida desses espíritos, favorecendo para que os mesmos possam se preparar para a transmigração. Nesse sentido, os magos negros, que eram subordinados, se colocaram na ponta da hierarquia dos subplanos. São espíritos altamente poderosos na administração dos fluidos, utilizando-se unicamente da vontade e do pensamento. Quando vemos espíritos que participam dessas atividades, na utilização do sangue, ou mesmo de outras práticas, mentor, na utilização do sangue ou mesmo de qualquer instrumentação intermediária para poder administrar os fluidos espirituais
Temos aí os feiticeiros do astral. Se você chegar para um mago negro e disser dessas práticas, ele irá se sentir humilhado. Nossa. A sua capacidade de administrar os fluidos está na amplitude de usar a força da vontade e do pensamento. E o início da magia negra se faz na grande guerra que teve em Atlântida. Quando os espíritos mais amadurecidos que constituíram esse continente inicialmente foram desencarnando e as gerações de capela apresentando as tendências ligadas ao poder, ligadas à sexualidade, ligadas aos desequilíbrios que hoje fazem parte de nossa humanidade, aprendendo a manipulação dos fluidos ambientes, começaram a usar esta aprendizagem favorecendo o domínio, o egoísmo, o orgulho e o poder. Temos aí, então, na história da humanidade, o início da magia negra nesta época recuada. E vamos ter, então, outros espíritos que tiveram a oportunidade de serem iniciados na média magia, que foi a época das escolas iniciáticas, dos colégios de sabedoria, que na antiguidade, no Egito, na Mesopotâmia, no Tibete, na Índia, estudavam sob o véu dos simbolismos iniciáticos, os conhecimentos profundos sobre as leis espirituais, mas acompanhados das práticas contínuas que favoreciam o despertar desses poderes mentais e os poderes morais. Nesse sentido, então, consciências tiveram que se revoltaram diante das leis, se deixaram levar pelos impulsos egoísticos e começaram a utilizar desta ciência para a manipulação das consciências. Tivemos então aí uma outra parte da história da magia, chamada de magia simbólica, que também pôde confeccionar uma segunda geração de magos negros. Posteriormente a isso, a magia foi associada à utilização de objetos, porque ficou cada vez mais difícil manipular as forças pela densificação que o planeta foi assumindo. As reencarnações, as formas, pensamentos em desalinho, tudo foi favorecendo para que os fluidos da Terra pudessem mais e mais, ficando mais densos, e o retorno dos grandes mestres da magia aos seus mundos de origem, como também a pátria espiritual para trabalharem no colégio apostólico de Jesus, ao mesmo tempo que os conhecimentos foram se pervertendo em sua essência, e o que temos hoje na Terra como automagia representa apenas resquícios de um conhecimento mais aprofundado. E aí as consciências primitivas que aqui estavam ou revoltadas foram encontrando distorções e adaptações dessas práticas, favorecendo o que hoje é considerado de magia feitiçista,
o feitiço, onde se utiliza de inúmeras formas intermediárias para manipular os fluidos. Magia não significa propriamente falando uma ação em desalinho com as leis universais. Uhum. Magia é a capacidade de administrarmos o fluido cósmico universal e com ele realizarmos inúmeras operações. A intenção pode proporcionar para que a magia seja amorosa ou seja egoísta. Mentor, o senhor falou amorosa ou egoísta e cortou. Egoística. Aham, aham. Egoística. Sim. Aliás, há muito tempo estamos convidando os filhos que estão sobre a nossa proteção para retirarmos este termo de negro da magia. Por quê? Porque a ideia de negro é uma ideia, historicamente falando, preconceituosa. É mesmo. Nossa. Porque associa a ideia de negro à ideia de desequilíbrio. Tá. A magia não é negra, não é branca, não é amarela. Uhum. E a magia também não é negativa, porque negativa é uma polaridade vibratória. A magia pode ser amorosa ou egoística. Mas, como os processos históricos têm todo um tempo para assumirem expressões que são mais adequadas à evolução que estamos naturalmente e gradativamente assumindo, então aceitamos esta expressão. Mas a magia propriamente falando é egoística. E magia trata-se de manipulação mental. Então podemos dizer que esses espíritos que utilizam-se do sangue, do sapo, de inúmeros instrumentos intermediários na expressão da magia, podemos chamá-los de magos fetichistas ou de feiticeiros. E esses espíritos que foram iniciados nas culturas iniciáticas do Egito, da Mesopotâmia, ou que iniciaram sua trajetória em Atlântida, em Lemúria, podem ser chamados de magos, medianos e a alta magia, ou apenas de magos egoísticos, ou, se preferir, magos negros. Tá bom. Então, só por convenção, vamos aqui continuar chamando de mago negro, mas aprendemos a lição, graças a Deus. Então, mentor, só para ver se eu entendi direitinho. O fluido cósmico universal seria como uma estrutura por trás da vitrine que é a matéria. E faz com que, pela vontade do mago negro e os seus pensamentos, ele consiga, então, manipular a estrutura ou a influência da energia na estrutura que já age no fluido cósmico universal, então tem uma reverberação aqui no mundo físico, é assim? Exatamente assim. Entendi. Então podemos pensar que já existem inúmeras reestruturações dessa energia em torno do nosso... Mentor, em torno do nosso... O nosso planeta é uma farmácia, onde toda a condição de fluido cósmico universal que pode interagir no mundo está ali disponível. Todo mundo possui em torno de si uma cota
deste fluido cósmico universal que não é pura. Eita. Porque a pureza desse fluido cósmico universal só existe quando emana do Criador. Uhum. Os altos engenheiros siderais, manipulando essas energias, disponibilizam as cotas necessárias para cada orbe. Uhum. E os viventes de cada orbe vão co-criando sem mesmo perceberem ou tendo consciência disso, construindo novas expressões adaptativas de condensação ou de sutilização desse fluido cósmico universal. Uhum. Então, o planeta Terra é uma verdadeira farmácia de expressividade transformativa do fluido cósmico universal. Uhum. Então, o Mago Negro, ele muitas vezes pega determinadas fontes energéticas e dinamiza com o seu pensamento, favorecendo para que essas fontes fiquem mais propriamente falando de acordo com suas intenções egoísticas, criando campos vibratórios de alta densidade e intensidade para prejudicarem instituições, para afetarem movimentos coletivos relacionados ao bem, ao progresso, manipulando inclusive os próprios elementais da natureza, viciando-os muitas vezes, ou mesmo até criando os elementais artificiais, que nada mais são do que as formas, pensamentos que podem durar sobre Mentor, que podem durar? diante de mentes enfraquecidas alguns minutos ou diante de mentes poderosas alguns séculos. Vixe. Nossa. Mas, entendi. Então, voltando um pouco. O senhor falou que só restam vestígios da aplicação da alta magia por conta da densidade da matéria nesse planeta em específico, certo? Também através disso, mas principalmente porque o conhecimento que era oralizado na época das escolas iniciáticas foram ocultados sob o véu de inúmeras simbologias. E simbologias é como uma porta. Se não tiver a chave certa, ela não abre. Uhum. E através desses espíritos que foram desencarnando e outros que foram ficando, a chave foi se perdendo. E foi dando margem a adaptações em outras culturas, foi se distorcendo este conhecimento. Então, de um lado, tivemos a densidade maior do planeta, que foi facilitando para que os fluidos apresentassem uma dificuldade maior na administração, como o homem que lida com forças mais densas, utilizando-se da tecnologia, porque suas mãos não terão recursos para lidar com a densidade daquele objeto. Ao pensar o próprio machado diante da árvore. Mentor, diante da árvore. Usar as mãos para cortá-la. Então, os espíritos que foram ficando, que não apresentavam a intensidade mental específica de muitos grandes mestres, foram buscando meios alternativos. Este foi um caminho que foi permitindo a distorção da magia. Mas o outro caminho, e ambos se intercalaram um no outro, foi que
as chaves para as interpretações mais profundas da alta magia foram ficando com os espíritos que foram saindo do planeta Terra e foram voltando às suas moradas de origem, ou mesmo até com os espíritos que fazem parte do grande colégio apostólico do Mestre, que levaram consigo essas chaves, e a humanidade que tem uma capacidade de aprender de acordo com a sua maturidade espiritual, não apresenta condições na atualidade de receber essas chaves da alta magia, pois talvez novamente iríamos ter na face da Terra a má aplicação dessa ciência, quando diante da própria tecnologia, é uma luta diária para que os países não se esfacelem uns aos outros, com as bombas de grande poder de destruição de massa que possuem, ao imaginar se tivessem as chaves da alta magia. Então, este processo histórico foi também uma intervenção e permissão das próprias leis Mentor, das próprias leis divinas, para que a criatura terrena pudesse receber do Mestre Jesus as forças e os conhecimentos que tem condições de administrar sem destruir o próprio planeta, ou mesmo o equilíbrio cósmico do sistema solar e do universo. Nossa. O pensamento e a vontade, então, ou melhor, a forma como direcionamos os nossos pensamentos e a nossa vontade é uma responsabilidade muito grande, porque cria, de certa forma, uma realidade. Está criando o tempo todo. Se os espíritos se aproximam do orbe terreno, na atualidade, irão ver uma gosma. Eita. Irão ver forças grotescas girando em torno do orbe. Nossa. Girando em torno do orbe. E esses processos são as formas, pensamentos do próprio humano encarnado, que deixa os fluidos do orbe densos e vicia os elementais da natureza. Quando nós temos que nos aproximar do orbe terreno, fazemos isso utilizando de ciências variadas, inclusive a própria tecnologia dos aeróbos e derivados, porque é necessário a utilização de campos de força, porque quando chegamos próximos do orbe terreno, somos atacados. Eita. Por essas formas, pensamentos densas, poderosas da humanidade, que não compreende o poder de pensar e de administrar a vontade. E hoje, muitas expressões da natureza apenas a própria vida animal e vegetal, expressando as tensões energéticas das criações contínuas de desesperação, de ódio, de desequilíbrios da humanidade. E os guardiões aproveitam essas expressões da natureza para administrar os desencarnes coletivos. Nossa. Então, quer dizer, lá atrás, quando eu falei com o pai Joaquim de Angola e ele falou, faça a invocação de São Miguel, o arcanjo do primeiro raio de Deus, o comandante dos exércitos do Senhor, tem um fundamento magístico e que às vezes a gente não dá muito valor, mas uma pessoa fazendo uma evocação, colocando ali a vontade e o pensamento, pode então
conquistar com isso muita coisa no campo espiritual. O pensamento, como dizia Joana de Ângeles, é a semente do universo. Nossa. E a vontade, o solo fértil. E a vontade, a terra sublime, onde na união das duas forças temos a possibilidade de sermos co-criadores. Somos co-criadores. Nunca criamos nada. Nossa. Quem cria é o Criador. Sim. Nós co-criamos em cima do fluido cósmico, co-criamos em cima da centelha divina que jaz em nossa intimidade. Esse é o nosso destino glorioso. E como crianças, o Criador nos oferta o mundo primitivo ou de provas e expiações, para que possamos co-criar à vontade, errar à vontade, vivenciar as consequências à vontade, para galgarmos a maturidade e podermos fazer parte de civilizações mais adiantadas, onde erros, como ocorrem no planeta Terra, se ocorressem nessas civilizações, iriam trazer grandes prejuízos, como de repente alguém imaturo que se envolve em ambientes de maior maturidade, que exigem atitudes diferenciadas, iria causar grandes prejuízos. Então todos nós que estamos no orbe terreno, todos que fazemos parte desta família de provas e expiações, direta ou indiretamente, estamos associadas a essas aprendizagens. Então não existe inocente, não existe quem esteja por acidente. Existem consciências que estão no ambiente propício para aprenderem a amar com um pouco mais de maturidade e aprenderem a ressarcir dos erros cometidos com a natureza. Porque já disse o mestre, enquanto o último cetil não for pago, enquanto a consciência não se libertar de todas as máculas, o ser será convidado a estar nos ambientes propícios para reparar, para expiar, para transformar. É da lei. Entendi. É da lei e é irresistível Irresistível. por conta das leis universais. Então, vamos trazer, então, por favor, aqui uma nova ideia. Já temos aí, então, que a alta magia foi o que foi usado pelos transmigrados na época de Atlantis, por conta que o planeta ainda tinha, assim, uma densidade que proporcionava a possibilidade da aplicação da alta magia, né? Aí agora, se estiver errado, por favor. E aí agora, então, o que sobrou foi a possibilidade de aplicar feitiço, ou seja, aplicação da vontade, tudo bem, do pensamento, tudo bem, mas como no mundo astral ainda já é mais denso, ou na Terra, o senhor saberá esclarecer melhor, precisa de elementos como o sangue e outros elementos magísticos, é assim? Ou seja, qual a diferença entre a magia e o feitiço? A magia é a aplicação do pensamento e da vontade na administração dos fluidos. Tá. E o feitiço é a aplicação, igual o senhor falou, na administração da matéria mais densa, do fluido densificado. Exatamente. Então, o que acontece diante dessa realidade? É preciso o uso de ferramentas.
nós encontramos alguns Olha, missionários. mentor, cortou o que é, preciso, daí cortou, diante dessa realidade. Na sequência, dissemos que já estão preparando. Só um minuto, por favor. O senhor disse que na sequência dissemos, daí cortou de novo, perdão. Alguns missionários Uhum. já vieram ao planeta Terra Ah. para preparar as bases dos conhecimentos profundos da magia. Entre eles, Eliphas Levi, que apresentou uma obra espetacular, onde ele começa o processo de organização da média magia. Mas esta média magia muito ainda mesclado ao fetichismo. Ai. Porque se os grandes intelectuais do planeta Terra podem ler a obra e se apreciar diante da expressividade do conhecimento que Eliphas Levi colocou ali, não sabem os mesmos da profundidade dos conhecimentos da magia em outrora. Temos algumas ordens iniciáticas que trazem resquícios, como a Amorque. Temos também na Umbanda um movimento para resgatar esses conhecimentos magísticos, mas de forma gradativa, sendo que na época estamos vivendo um período da Umbanda, em que a mesma se apresenta com a abertura para acolher todos os perfis, mas que existirá outros processos cíclicos em que os espíritos que a administram no espaço, espíritos de profunda maturidade espiritual, muitos deles fizeram parte das vivências de Atlântida e Lemúria, estão preparando a própria Umbanda para que a mesma apresente condições de ir trazendo a protossíntese do conhecimento magístico. Oh, meu Deus do céu. Então temos diversos movimentos que estão como pequenos tijolos para a construção desse edifício que deverá ter como herdeiros consciências que já demonstraram alto índice de comprometimento com seus processos evolutivos. Porque, afinal de contas, não se entrega a uma criança a chave de um carro. Não. Então, desta maneira, temos no orbe terreno uma ampla expressividade de fetichismos energéticos. E uma diminuta expressividade da magia simbólica. Tá. Ainda complemento que existem consciências encarnadas e núcleos de estudos reservados em muito menor quantidade, onde essa magia simbólica é estudada. Mas acredite, meu amigo, esses núcleos são profundamente disciplinadores. Tá. E a pessoa... Mentor, disciplinadores e a pessoa... Daí cortou. E a pessoa para... Eita, cortou de novo. Vamos ver se eu vou conseguir agora. E a pessoa... Para fazer parte disciplinadoras. Ei, agora só voltou, perdão. Só voltou agora. E as pessoas... Para fazerem parte desses grupos. Eita, nós. E as pessoas para fazerem parte desses grupos...
devem passar por altas provas disciplinadoras. Tá certo. Esses núcleos existem no Tibete, Uhum. Eita. Existem no Tibete e depois? em regiões da Rússia, Aham. em regiões da Índia, em regiões de alguns países do Extremo Oriente. Entendi. Nossa. Então, Os- vamos. Eita, do Extremo Oriente, daí cortou. São grupos selenos, são grupos que selecionam os seus grupos, seus elementos. Sim. Está começando. Tá começando, daí cortou. Está começando a cortar a mediunidade aqui também. Selenos. Não, mas ficou bonitinho. Olha, pode continuar, eu tô ouvindo. Não, mas agora cortou aqui. De muito, Cortou. Você pode falar de novo? são grupos Tá, de pequena expressividade, sim. Daí cortou. São grupos de pequena expressividade, daí? de pequena quantidade no planeta Uhum. Tá. e que não abrem as suas esferas Ai. Que não abrem as suas esferas. de estudo para a vontade alheia. Tá, porque na maioria se trata de vã curiosidade e baseados em propostas de satisfação das sensações. Né? Por isso que eles não abrem. Até existe a curiosidade verdadeira, mas não existe a maturidade espiritual para tanto. Tá certo. Mas, olha, eu tive uma ideia, mentor. Vamos dizer só por acaso, né? Não que isso seja verdade, pelo amor de Deus. Mas que eu fosse um mago branco, grande mago branco que viveu na Lemúria tempos atrás. Não tem também a possibilidade de eu não ter essa maturidade enquanto ego encarnado por conta do condicionamento cultural, mas eu trazer isso na bagagem do meu espírito e de repente até ser aceito numa escola iniciática dessa por conta das minhas vivências passadas? Ixi, deve ter cortado. Que sabem separar os Só um minuto. mestres. A resposta do senhor não. O senhor pode recomeçar? Certeza. Então vamos repetimos quantas vezes forem necessárias. Gratidão, mentor. Então, a ideia é essa. Se eu fui um mago branco no passado, não tem como eu lembrar disso nessa vida e começar a aplicar sem ninguém me ter ensinado? A grande questão que se relaciona aos mestres iniciáticos é que os mesmos não são professores, mas, acima de tudo, são espíritos que aplicaram em si mesmos as propostas que hoje buscam compartilhar. Nossa. Então são consciências que adquiriram a maturidade necessária e que conseguem divisar a existência da máscara e da essência. Nossa. Mestres que conseguem divisar a diferença entre a máscara e a essência. Então possuem percepção profunda o suficiente para compreender o que são condicionamentos culturais e o que o espírito traz em essência. Entendi. Consegue estar nesse mundo, mas não ser deste mundo. Sim, e muitos espíritos estão neste mundo e não aprenderam a ser nesse mundo. Eita. Ainda possuem um tempo para entrarem em contato com a sua autenticidade espiritual que pulsa
Que pulsa na... Daí cortou, meu querido. Que pulsa na... Daí cortou. O senhor lembra? Pulsa na intimidade. Na intimidade, e depois? Às vezes os psicólogos, passando por altos conflitos existenciais, e o que está acontecendo em grande parte, com suas exceções, é claro. Mentor, o que está acontecendo na grande parte, com suas exceções, é claro, e depois? Na intimidade, é a luta entre o superficial e o profundo. Entre aquilo que foi recebido dos pais. Nossa. Entre aquilo que, Conexões entre aquilo que foi recebido dos pais e depois? da sociedade, Sim. dos grupos escolares, que muitas vezes não se conecta com o que o espírito traz na profundidade. Nossa. E a profundidade agita e grita com angústias variadas, com crises emocionais variadas. E o ser, nesse ponto, está sendo convidado a se livrar de tudo aquilo que não faz parte da sua individualidade. Mentor, individualidade, depois? A fazer terra a sua Eita, cortou de novo. Que não faz parte da sua individualidade? para fazer viger no planeta Terra Sim. a riqueza da sua evolução. Tá certo. Então, é possível que uma pessoa, então, utilize da magia para modificar outras pessoas? A magia serve, em sua profundidade, para proporcionar cura e Mentor, para proporcionar cura e? estímulos ao desenvolvimento espiritual. Cura De e? quem Símbolos? estímulos Estímulos, sim, pois não. E depois? para o desenvolvimento espiritual. Então, o mago grosso é aquele que usa, porque há muitos magos brancos negros, Eita. é aquele que age da magia para proporcionar cura, para proporcionar cura e depois? que favoreçam o crescimento das pessoas. Tá. Então existe, depois desse diálogo nosso, eu vou ter que abrir um canal de doação no meu site para eu começar a fazer esses diálogos mais pessoalmente do que à distância, porque são tantas informações importantes e necessárias e de uma profundidade importante para o nosso crescimento e desenvolvimento que a tecnologia, às vezes, a gente gostaria que não atrapalhasse muito, né? Mas estamos entregues e esperançosos de que as poucas palavras enriquecidas de amor da nossa parte, em que eu e você estamos construindo, sim, possa favorecer a compreensão necessária. Se Deus quiser. Então, só repetindo para ficar claro. Tem magos brancos, que são magos brancos negros, porque no passado já fizeram e aprenderam a magia negra. Hoje se ocupam com a magia branca, mas utilizam-se dos conhecimentos de manipulação do fluido cósmico universal, para então poderem direcionarem ali uma cura ou um evento necessário que necessite acontecer. Muitos pais velhos, particularmente não gosto de chamá-los de pretos velhos, chamá-los de pais velhos. Tá. Mentor, muitos pais velhos, o quê?
São grandes pais espirituais, Uhum. muitas mães velhas carregam com merecimento o título de serem mães espirituais. Nossa. Mães espirituais e depois? Que trazem na antiguidade experiências profundas no trato da magia, utilizando a mesma para a cura, utilizando a mesma No trato da magia, utilizando a mesma para a cura, utilizando a mesma para... desenvolvimento espiritual. Entendi. Então, se apresentam hoje nas romagens de mães e pais velhos, ou de caboclos, ou de crianças, ou de hindus, ou daquilo que sentirem, que irão conseguir proporcionar acesso na estrutura afetiva de quem merece receber ajuda. E quando o senhor fala sobre isso, tem duas perguntas que talvez o senhor possa responder de uma só vez, que é o seguinte: os centros espíritas têm habilidades para lidar com a magia negra ou com o feitiço, se for o caso? E se tem, de qual forma? E a segunda é se os centros de Umbanda estão habilitados ou mais para lidar com a magia negra e de qual forma? O espiritismo é uma ciência muito nova. É uma ciência muito nova? Não, só um minuto que não voltou ainda. O espiritismo é uma ciência muito nova. É uma ciência. Mentor? O que aconteceu? A ligação cortou e caiu de uma vez. Dessa vez não aguentou mais. Estávamos falando, podemos continuar? Sim, sim, por favor. Estávamos falando que a doutrina espírita é uma ciência muito nova. Tá. Veio com a missão de massificar alguns conhecimentos com um determinado perfil expressivo para atingir determinado perfil na organização terrena. Como todos os movimentos espirituais que existem na Terra, tem como ícone o Mestre Jesus. E tal movimento está chegando agora em sua fase de jovem adulto. As bases precisavam ser sedimentadas da doutrina espírita para que ela pudesse acessar conhecimentos outros de forma mais produtiva. Então, particularmente, a doutrina espírita, no início, teve toda esta fase para organizar a sua filosofia, para disseminar a sua filosofia. E aqui estamos falando dos ciclos do próprio desenvolvimento da doutrina espírita. Tá. E posteriormente agora os espíritos têm levado inúmeras informações para que os espíritas possam saber de maneira mais eficaz e profunda realizarem o autoconhecimento. Porém, juntamente com isso, os processos desobsessivos que na doutrina espírita é utilizado, o investimento da conversação amorosa, que é um poderoso recurso para conseguirmos fazer com que o espírito se conscientize. Porém, alguns perfis necessitam de outras estratégias. Se lembrarmos a expressividade do Mestre Jesus no trato com os espíritos que obsediaram, iremos ver que o Mestre, em cada caso, utilizou de técnicas. Mentor, o mestre utilizou de técnicas diferenciadas. Sim. Em um, utilizou-se de recursos materiais, misturando
questões corporais, em outros da aplicação da fala, em outros de operações magnéticas. O mestre já estava deixando claro à posteridade que para cada perfil de espírito exige um investimento diferente. E como a doutrina espírita foi confiada à árvore velha do Evangelho, a doutrina espírita, o seu movimento foi confiado aos antigos líderes judaicos cristãos, que falharam em grande parte na mensagem de divulgação espiritual por se apegarem a dogmas, por se apegarem ao poder, por se inflexibilizarem diante do progresso. E quando uma consciência falha na aprendizagem, ela é convidada a assumir do ponto onde parou. A doutrina espírita, na parte da divulgação, foi Mentor, na parte da divulgação foi confiada a esses líderes antigos, reencarnados no Brasil, porque traziam grandes experiências de administração institucional e deveriam continuar a aprendizagem que realizaram de forma improdutiva no passado. Oh, meu Deus. Esses líderes, por algum momento, esperamos, caíram numa inflexibilidade ao progresso, priorizando o que foi organizado no início da seara espírita e esquecendo que a doutrina espírita é doutrina progressista. E que desta forma, por ser progressista, ela apresenta o caráter de se renovar diante de conhecimentos e de práticas que se mostrem válido ao fator que é mais importante, que é o progresso. Nossa. Não foi Kardec mesmo que disse que quando a ciência e a filosofia mostrassem atributos que mudassem, que complementassem os conhecimentos até agora apresentados, a doutrina deveria acatar? Sim, abandonar o velho. Não foi Kardec que tinha uma biblioteca com os mais diversos tipos de livros, inclusive livros que criticavam a própria doutrina espírita? Sim, senhor. Então, esta abertura sempre fez parte do codificador da doutrina. Oh, meu Mas Deus. as lideranças que começaram a assumir, deixando que suas tendências antigas ficassem no lugar das propostas de Jesus, tornaram as instituições, muitas delas, apesar do grande bem-estar que dinamizam, instituições inflexíveis ao progresso. Nossa. E diante de determinados casos obsessivos, mesmo na presença da apometria, que pode ser uma excelente técnica para as instituições espíritas e para qualquer outra instituição, mesmo diante da apometria, mesmo diante da cura prânica, mesmo diante de tantas ciências correlatas, da neurolinguística, da hipnose ericksoniana, de recursos que poderiam paramentar os orientadores, para que os mesmos pudessem cuidar da obsessão de uma maneira com mais qualidade, com mais riqueza, a escolha dos padrões antigos. Porque acreditam que estarão quebrando dogmas. Nossa. Compreende a estrutura emocional que há em profundidade? Sim. Compreende a memória antiga agindo na ação da atualidade? Sim. É como vermos um antigo pastor, um antigo padre, ou um antigo líder espiritual que luta e inclusive escolhe o conhecimento em favor das suas
das suas crenças, das suas identificações em detrimento ao ser humano. Nossa, e fica ali na zona de conforto que o espírito dele faz ele sentir. E fica ali na zona de conforto. E o progresso vai surgindo, e os progressistas são considerados obsediados. Eita. Isso gera problemas severos, e muitos desses centros estão já sendo telecomandados por magos negros. Meu Deus. Mas aí agora todo mundo vai ficar com medo de procurar a doutrina espírita, mentor. Fala aí também uma coisa boa. A doutrina espírita é a presença de uma renovação no planeta Terra, pois a doutrina espírita não está na instituição espírita. Pode estar também. Sim. A doutrina espírita está na mensagem que os espíritos divulgam. A doutrina espírita está no templo interior. Da mesma forma que há centros espíritas que se inflexibilizam e nem por isso pede o patrocínio de espíritos superiores, mesmo se suas lideranças estiverem sendo obsediadas, quem tem merecimento irá receber os recursos onde quer que esteja. Seja numa igreja católica, seja num centro umbandista, seja num templo maçom. A espiritualidade superior não escolhe o lugar para que o coração que mereça receba aquilo que é necessário. Muitas vezes quem merece é desdobrado durante a noite e com seus corpos sutis é levado em núcleos especialíssimos de cura para receber as propostas de amor e de fraternidade do Mestre Jesus. A instituição espírita nasceu para ser a célula da doutrina espírita. Cabe a cada organizador se perguntar se eu continuo fazendo parte deste organismo ou se eu já me dividi e estou num trabalho pessoal, egoístico. Com o procedimento, Kardec já nos ofertou para avaliarmos todas as comunicações, para estudarmos o falso profeta. Então é responsabilidade de quem busca não utilizar do senso crítico e se entregar a propostas que não são enriquecedoras o suficiente. Porque esta é uma condição que todos nós temos para usufruirmos. Assim também numa casa umbandista, que por trás dos atos sagrados da Umbanda esconde interesses egoísticos e favorecem práticas que já poderiam ter sido eliminadas das propostas de muitos trabalhadores que na Umbanda vêm trazendo conhecimentos renovados e continuam também presos ao passado. Então cabe aos seus líderes avaliarem se suas propostas estão de acordo com o movimento da evolução e do progresso. E quem é aprendiz sempre se coloca de uma maneira incompleta diante da lição. O verdadeiro profeta é reconhecido pela capacidade de se colocar como aprendiz. Entendi. Quando se fecha, já mostra fascinação. Nossa. Então, muitas vezes apontamos os dirigentes por assumirem a responsabilidade, mas também tem a responsabilidade daqueles que o seguem e permitem, deixando-o sozinho com suas mazelas, para que acabe se enforcando e levando todo mundo junto para o buraco. Não pode deixar, né? Quem que segue. Sempre existe uma cooperação no equilíbrio ou no desequilíbrio. Quem é dominado nunca pode falar, eu sou dominado. Quem é dominado deve primeiramente falar, eu me permiti. Sim. Porque existem questões emocionais de carência, existem transferências de responsabilidade, existe preguiça mental,
Existem inúmeros fatores que favorecem para que a criatura não avalie com senso crítico, não saiba se colocar com amorosidade, sempre, é claro, mas se colocar é uma habilidade espiritual. Tá. Jesus se colocou, Buda se colocou, Mahatma Gandhi se colocou, Francisco Cândido Xavier se colocou. A diferença é que se colocaram com amorosidade, se colocaram com equilíbrio, mas não deixaram de falar. Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eita, Jesus. Entendi.